Shalom, família Papai. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos mais uma vez na casa do Pai para adorar, glorificar e exaltar o nome daquele que vive para sempre, amém? O Pai te chamou e você veio cultuar a Deus e Ele vai te abençoar nesse dia. Quem crê e recebe, diga amém. Glória a Deus. Deus tem uma palavra hoje para o seu coração. Deus tem uma palavra para o seu coração hoje. Você não vai sair daqui com a mão vazia. Você que está nos ouvindo pela internet, você vai ser grandemente abençoado nessa noite também. Coloca teus olhos no Senhor. Coloca sua família no Senhor, que a mudança virá, porque o Pai é fiel e vai mudar e transformar aquilo que precisa. Amém? Vamos orar ao Senhor. Apresenta para Deus o que você veio buscar nessa noite. Fala com Ele, Ele quer ministrar o seu coração. Pai, te damos graça, te louvamos, glorificamos, exaltamos o teu nome, Pai. Eu quero nessa hora repreender todo espírito contrário, toda palavra contrária, todo pensamento contrário à tua palavra, aquilo que o Senhor tem preparado para cada coração. Eu repreendo agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, e eu declaro uma mente, Pai, limpa, uma mente pronta como uma terra fértil para receber a tua palavra. Ministra nossos corações nessa noite, fala conosco. Queremos ser aqui, Pai, sintonizado no teu trono para ser grandemente abençoado pelo Senhor. Eu quero que o Senhor fale no coração de cada um nessa noite, conforme a necessidade de cada um. Eu abençoo essa igreja e declaro que o Senhor tem liberdade sobre a minha vida e sobre a vida deles. Quem crê e recebe, diga amém, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Meus queridos, nós estamos passando por alguns períodos, algumas estações, mas na vida da gente, a gente está sempre recomeçando. Nós precisamos sempre dar um start na nossa vida, como a apóstola ministrou ontem. Quem teve na palavra de edificação da geração amanhã, ontem, diga amém. Foi tremendo. Você que não veio, não é que você perdeu, mas você deixou de receber coisas grandes, porque o ensino ele vem, ele nos capacita, ele nos fortalece e nos cresce, mas quando você perde, aquele ensino não volta mais da mesma maneira. Então não perca, quando tem uma convocação, seja aqui, aprenda de Deus, aprenda a manejar a palavra de Deus e aprenda a entender o que Deus quer da tua vida, para você crescer e manejar bem a palavra, que é essa espada que Deus tem preparado para você. Eu quero hoje trazer uma reflexão contigo, rapidinho, para nós adorar o Senhor em espírito e verdade, sobre recomeçar, mudança, atitude. A gente tem que analisar. E se eu perguntasse agora para você, você está feliz do jeito que você está? Não precisa me responder. Você está contente contigo mesmo? Você acha que para você a vida está ótima assim como está? Ou você precisa do start, ou precisa de uma mudança? Você precisa se firmar, você precisa algo que Deus tem para te entregar e que você ainda não fez a tua parte. Porque Jesus, Ele ressuscita, mas o homem tira a pedra. Tem coisas que você precisa fazer, porque Deus não vai fazer aquilo que o homem faz. Nós temos que parar e ver como nós estamos, fazer uma autoanálise, e o que nós precisamos para mudar. As coisas velhas passaram, nós não vivemos do passado, nós vivemos do que Deus tem para nós. Então muitas vezes nós temos que olhar para frente, não perdemos tempo e ter uma direção. Então eu quero falar desse recomeçar hoje. Eu quero que você abra a palavra de Deus no livro de Gênesis. Nós vemos lá em Lucas, quando aquele filho pródigo foi embora, perdeu tudo, mas chegou um momento que ele falou: não, eu voltei em si,
e vou voltar para minha casa e vou recomeçar tudo de novo. Vou conquistar tudo de novo. E só a atitude dele em voltar, já encontrou o pai de braços abertos, com presentes, calçando, dando autoridade e dando veste. Porque quando nós demos um passo de fé, Deus se move a nosso favor. Deus não se agrada de pessoas acomodadas, pessoas que vivem olhando para trás. Eu tinha, eu podia, eu conhecia, eu fazia. Não, esses não vai em lugar nenhum. Mas o que você é da agora para frente, o que você pode produzir e o que você pode oferecer para Deus. Em Gênesis 28, do verso 10 em diante, diz assim: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por baixo da cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posto na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que está deitado, darei a ti e à tua descendência, e essa semente será como o pó da terra, estender-se-á o ocidente, o oriente e ao norte, e o sul, e em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que foste, e te farei tomar esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é esse lugar! Este não é outro senão lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. E o 18: então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou aquela pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs sobre a coluna, fez uma coluna, derramou-lhe azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz, que significa casa de Deus. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo, a palavra é sua e ela é viva e eficaz. Que ela seja penetrante e que ela venha, Pai, cumprir o seu propósito, porque a tua palavra diz que ela não volta vazia. Que ela entre no coração de cada discípulo, entre no coração de cada um nessa noite, Pai. Entre no coração de cada pessoa que está nos assistindo agora, Pai, e que seja abençoado pela tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, amados, nós vemos uma história aí que nós já conhecemos desde quando nós fomos a primeira vez no encontro. Jacó, filho de Isaque, ele era e não era a pessoa, porque ele não era o primogênito, não era ele que era para assumir aquela linhagem, mas ele tinha um coração diferente do coração do irmão. O coração do irmão era um coração aventureiro, um coração que não se preocupava com as coisas de Deus e vivia dentro da carnalidade, dentro do dia a dia. A Bíblia diz que ele se envolvia com todas as moças. Ele não tinha um princípio de que ele não poderia se unir a uma mulher de outra raça naquela época. Ele tinha que achar alguém da linhagem de Abraão. Então ele cometeu muitos erros. O primeiro erro foi ele que comprar esse título do irmão, essa postura de ser primogênito do irmão, por um prato de lentilha. Segundo ponto,
ele faz se passar pelo o irmão, enganando seu próprio pai. Só que daí veio o temor, porque o irmão falou que ia o matar. Quando o pai morresse, ele matava Jacó. E Jacó sai desesperado, sem rumo, mas na realidade o que ele queria buscar, uma fuga de uma mudança. Ele precisava mudar a vida dele, porque aquele local que ele estava, e aonde que ele estava, e o que ele tinha feito como usurpador, ele não queria mais para a vida dele. Então ele, na viagem, ele encontra esse território, encontra essa terra, e ali ele adormece e tem esse sonho. Então, meus queridos, muitas vezes, em muitas situações, nós como cristãos fazemos concertos, fazemos remendo, queremos ajeitar as coisas, mas na verdade o que eu e você precisamos é de uma mudança radical, uma metanoia. Você tem que mudar, uma conversão, mas você está indo e você virar para o outro lado, você se converter. Não é com um jeitinho, não é passando a mão, não é jogando uma massa, não é jogando uma tinta em cima de uma parede, não. Se está estragado, tem que arrancar, tem que fazer de novo. Tem coisas da nossa vida que tem que mudar por total. Nós não podemos viver agindo de uma maneira que não agrada a Deus. A Bíblia diz que o morno, ele vomita, joga fora. Então, seja frio ou quente, você não pode estar dentro da igreja morno. Você tem que ser avivado nas coisas, você tem que querer as coisas, você tem que buscar as coisas, você tem que ser o melhor naquilo que você está fazendo. Porque senão não agrada a Deus. Tu não pode vir na igreja porque eu estou cumprindo o ritual. Ah, Deus sabe, eu fui lá, já fiz a minha parte. Não, nós não temos no engano que achar que nós podemos pecar a semana toda e no final de semana tomar a hóstia e estamos sem pecado. Misericórdia, isso é uma mentira do diabo. Mas nós precisamos algo forte em nós, mudança em nós, transformação em nós. Jacó achava que tudo devia mudar na vida dele, por isso ele fugiu. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus, ele testifica as coisas. E a Kelly, quando estava pregando aqui, a Kelly falou sobre não adianta fugir. E Deus nos mostra aqui que não adiantava Jacó fugir. O fugir do problema, você não vai eliminar o problema, porque o problema, ele vai estar contigo. O problema, ele vai com você. Não é eu me mudar de casa, me mudar de cidade, me mudar de igreja, que eu vou resolver o problema. Mas quando eu olhar que o problema sou eu e não é as coisas, daí eu começo a ver onde está a falha, está em mim. Então eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar essas situações, porque o problema vai aparecer em tudo quanto é lugar. Mas eu preciso ser transformado, eu preciso ser mudado, você precisa ser mudado, senão não vai mudar nada. É uma atitude. Nós não podemos viver achando que Deus vai mudar tudo para nós. Não. Deus faz aquilo que o homem não pode fazer. Aquilo que você tem que fazer, você tem que fazer. Então, como mudar? Como recomeçar? Às vezes, amado, é mais difícil você recomeçar do que você permanecer. É mais fácil você ganhar uma pessoa para Jesus de que você trazer um desviado de volta, porque ele conhece, e o coração dele está minado lá fora, ele está amarrado lá fora, ele não tem força para voltar, e ele discute Bíblia contigo, mas não se converte. Ele quer dizer para você que ele sabe que ele é cristão, mas ele sabe que é uma mentira na vida dele, que se ele morrer naquela hora vai para o inferno. Mas não adianta, o desviado, ele cauteriza a mente dele. Então é mais fácil você
ganhar alguém para Jesus, do que você trazer uma pessoa de volta. Mas Jesus, a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence. Então temos que continuar pregando para os que não conhecem, para aqueles que já conhecem, para que todos voltem para a glória do Senhor. Então vamos refletir nessas mudanças das nossas vidas. O que nós precisamos para mudar em tudo que Deus tem para nós? Primeiro ponto: enfrente os problemas. Não corra de problema. Às vezes o problema, ele é muito grande quando você guarda para você e quando você tem uma visão do problema. Quando você começa a entender que o problema, ele não é maior do que aquele que está em você, ele não é mais problema. O que Davi falou? Quem é esse circunciso para se levantar contra o Deus de Israel? A briga não era com Davi, a briga não era com o povo de Israel, mas Davi colocou Deus na frente da batalha. Quando você disser assim, esse problema não é nada perto do Deus que eu sirvo, perto do Senhor dos senhores, dos reis e o general que não perde batalha, daí aquele problema, pode ser o tamanho que for, se torna nada. Então nós temos que entender que nós temos que apresentar, enfrentar, lutar contra os problemas. Quando você enfrenta, os problemas se tornam pequenos. Ali começava um novo tempo na vida de Jacó. Ele estava fugindo, mas apareceu uma pedra. Até mesmo quando nós fugimos, Deus coloca obstáculo, porque Deus quer nos trazer de volta. Fala: filho, para de fugir, para de cochoar em dois pensamentos, como diz Elias para aquele povo. Não fique cochoando em dois pensamentos. Ou alguém que crê em Deus, e quem não crê em Deus, não crê. Então, Jacó tinha que ter uma mudança, não adiantava fugir. Ele encontra uma pedra, e quando nós encontramos um problema, até mesmo dentro de uma fuga, nós temos que parar e refletir. Temos que refletir. Eu quero dizer algo para você: nem tudo que acontece nas nossas vidas é o diabo, não. Muitas vezes é Deus. Permite muitas coisas para chamar a tua atenção. Muitas vezes Deus permite que aconteça coisa na nossa vida porque Ele exorta o filho que ama. Então esse problema, esse obstáculo, essa pedra, foi Deus que colocou, não? Porque Ele tinha que chamar a tua atenção. Porque só na dor muitas vezes você olha para Deus, só na dificuldade que você olha para Deus. Quando estava tudo bem, você não ia na casa de Deus, você não buscava Deus, mas Deus teve que tocar em algo na tua vida que você amava, talvez até na sua vida, para que você olhasse para Ele. E muitas vezes nós temos muito conhecimento disso, meus queridos. É bom você aprender com o erro dos outros, isso é o sábio. O inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros, mas aquele que aprende com o erro dos outros, esse é sábio. Grave o que eu vou dizer para você aí. Quando Deus não muda as coisas, tu está orando, está buscando. O que aconteceu com o apóstolo Paulo? Senhor, tira esse espinho. Ele não tirou. Então quando Deus não muda as coisas, Ele nos muda em relação das coisas. Quando Deus não tira o obstáculo, Ele começa a nos dar visão do obstáculo. Ele não muda a situação, mas Ele muda nós para a situação. Então, nessa luta que você está, Deus está querendo mudar você. Deus está querendo tratar você. Deus está querendo aprimorar você, porque Ele tem coisas grandes para fazer na sua vida. E se nós não entendemos isso, a gente fica patinando. Porque quando Deus não muda o que está em nosso redor, é porque Ele precisa mudar o nosso interior. Escute bem: quando Ele não muda em nosso redor, que nós precisamos e pedimos essa mudança, Ele muda dentro de nós. Às vezes nós buscamos coisas lá fora, que já está em nós. Às vezes nós lutamos que nosso irmão mude,
mas a mudança está em você. Talvez você hoje está pedindo para Deus que o seu esposo, a sua esposa mude, mas você tem que mudar primeiro. Porque só depois de uma mudança nossa, as pessoas que estão ao nosso redor mudam. Por isso que a Bíblia diz assim: tudo que quer que te faça, faça primeiro. Quer uma mudança na sua casa, na sua família, nas suas finanças, em todas as áreas, mude você. Se comporte como você gostaria que as pessoas se comportem contigo. Apresente uma mudança, e Deus vai se mudar ao teu redor, porque você muda a situação. Nós fomos levantados não para que os problemas nos mudem, mas nós mudamos os problemas. A situação não pode mudar a nossa vida, nós mudamos as situações. A luz não pode entrar nas trevas, mas as trevas não podem atingir a luz, mas nós, como luz, entramos, iluminamos e mandamos as trevas embora. Amém? Tome posse disso. Deus quer mudar através de você. Aqui dentro dessa palavra, segundo ponto, descanse em Deus. Olha o verso 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs por cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Descansar em Deus. Sabe por quê, meus queridos? Porque não é na força do teu braço, não é do nosso jeito. Você faz a tua parte, mas a parte de Deus quem faz é Ele. E o Pai, o Abba, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Paizinho, Ele ama ajudar o filho que o busca, o filho que entrega nas mãos dEle, o filho que confia nele. Então, Jacó, mesmo saindo de uma tribulação, mesmo numa fuga, ele deita-se numa pedra e ele descansa em Deus. Já pensou? A pessoa fugindo no deserto, no meio de feras, no meio de bichos, no meio de ladrão, no meio de tudo que podia acontecer naquele deserto. Ele pega uma pedra e dorme, porque ele estava descansado no Senhor. Às vezes, muitas vezes você está na tua casa, no teu quarto, numa proteção, na tua cama, e não tem sono, não consegue dormir, tem que tomar remédio para dormir. Será onde que está a tua confiança? Sabe onde é que está o seu coração? Esse homem dormiu no deserto, em cima de uma pedra, porque ele descansou no Senhor. Ele não tinha nem onde descansar, ele teve que deitar sobre uma pedra. Encontrou uma pedra no caminho e ali mesmo descansou no Senhor. Era tempo de parar. Então nós temos que entender. A Bíblia diz em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Tem hora que a gente tem que correr, tem hora que a gente tem que parar, tem hora que a gente tem que meditar, e tem hora que a gente precisa ser carregado no colo pelo Senhor. Todo tempo para todas as coisas. E ali ele viu que tinha tempo, era tempo dele parar, mas ele já tinha descansado no Senhor. Nós vimos que o Salmo 37:5 fala: entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. O cristão sofre porque não confia em Deus. A minha pergunta para esse ministério sempre foi essa: o que Deus é na sua vida? O que Ele é para você? Ele é um amuleto para que você precisa, você fala: olha eu aqui, ó. Ou Ele é teu Senhor e teu Salvador, Ele é teu general que não deixa você cair, pode cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, não será atingido. É esse o teu Deus? Se é esse, você está seguro. Amém? Entrega teu coração ao Senhor e confia nele. Jeremias 29:11 fala: eu sei que pensamento tem a vosso respeito. Eu sei o que é bom para você, o Pai fala. São pensamentos bons. Então Deus sabe o que Ele tem para nós. Deus conhece o nosso coração. Nós podemos enganar o homem, mas não enganamos Deus nunca. Por isso que nós não podemos ser religioso, fazer as coisas por religiosidade, ir na igreja por religiosidade, dizimar por religiosidade, não, ofertar por, não, nada disso, gente. É por amor.
Se você não amar a Deus, não amar o Pai, não amar o que você faz, você nunca vai prosperar naquilo que você está fazendo. É o amor que muda tudo isso. Apóstolo, é fácil? Não é. Se fosse fácil, porque tudo que é fácil, a facilidade não vem de Deus. Você quer algo que Deus faça para você? Então, enfrenta o deserto, pague o preço, porque daí sim, quanto maior a tua dedicação, quanto maior o teu coração em Deus, maior você vai se tornar para Deus. Então não é fácil não, não é fácil. Nós sentimos que muitas vezes é difícil, é cansativo, é doloroso mudar. Para mudar de direção, às vezes nós precisamos parar, se fortalecer, respirar e caminhar. Sabe o que estende na sua vida o problema? Não é o tamanho do problema, é como você vê o problema. Se você vê o problema pequeno, perto daquele que está em você, que é o teu Deus, que é o nosso Deus, o problema vai ser resolvido mais rápido, porque aquele problema não vai te atingir, porque aquele que está em ti é maior. Mas quando você olha o problema e valoriza a dificuldade, valoriza aquele problema, você dá credibilidade para aquilo, ele se torna um gigante. O que aconteceu com o povo que saiu do Egito? 11 dias para chegar na terra prometida. Demoraram 40 anos. Veio murmuração, veio idolatria, veio mentira, veio tudo. Então o problema é o tamanho do que você dá para o problema. Ou melhor, o problema, o tamanho do problema é o tamanho do teu Deus. Porque Deus só faz na nossa vida aquilo que nós acreditamos. Tu acha que se eu chegar numa pessoa enferma e olhar para ela e dizer assim: eu ordeno em nome de Jesus, seja curada agora, pelo poder do sangue do Cordeiro, se eu não tiver fé, adianta fazer isso? Só que antes da pessoa ser curada, eu já vejo ela curada. Antes dela levantar, eu já vejo ela em pé. A minha fé ultrapassa a minha natureza que eu estou vendo. Ela, meus olhos, não é os olhos físicos. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas eu vivo por aquilo que eu creio. Amém, igreja? Isso agrada a Deus. A Bíblia diz que sem fé não agrada a Deus. E você fazer as coisas para não agradar aquele que você faz, então você está se enganando. Terceiro ponto: sonhe. Sonhe com Deus. O que é sonhar com Deus? É você sonhar os projetos que agradam o coração de Deus. Salmo 37:4 fala que nós temos que se agradar do Senhor, viver as coisas de Deus, para que Ele possa satisfazer os sonhos, o desejo, a vontade do nosso coração. Alinhar. Nós temos que ser povo alinhado com a vontade de Deus. Nós não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Então não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus. Eu não posso viver para minhas delícias, para minhas carnalidades, para minhas vontades. Eu tenho que viver aquilo que Deus colocou para mim viver. Eu tenho que viver a vontade de Deus e não a minha vontade. Por isso que muitas pessoas estão padecendo, até mesmo dentro da igreja, cristão, estão sofrendo, porque estão precisando ser lapidados por Deus. Então, enquanto dormia, Jacó teve um sonho, mesmo deitado sobre aquela pedra, viu uma escada que ali subia e descia. Por que Deus manifestou uma escada? Porque a nossa vida, amados, é uma escada. E eu te pergunto agora: em que degrau você parou tua vida? Porque são degraus que você tem que subir. Você chegou a que degrau você parou? Acabou teu sonho?
Acabou o desejo de você romper? Acabou a vontade de você ser aquilo que Deus chamou para você ser? Nós encontramos nesses degraus muitos obstáculos. Muitos obstáculos. E muitas vezes, se nós tropeçar, a gente volta lá no começo de novo para continuar subindo. Mas Deus se agrada daquele que nunca desiste na batalha. Eu quero dizer nessa noite, se tem algo que te derrubou, tem algo que te achatou, em teus sonhos, em teus ministérios, no projeto que você tinha, Deus nessa noite quer restaurar a tua vida e pegar você pela mão e recomeçar tudo na sua vida. Você vai marchar, você vai conquistar, porque o pódio que Deus tem reservado para você é maior do que você pode passar, maior do que você pode imaginar. Não desista e não pare, caminhe, ande, que Deus vai te levar você a uma conquista nova. Amém? Deus tem projeto para a sua vida, meu amado. Não paralisa a tua vida. Os que são paralisados são mortos pelo caminho. Não podemos parar. E esse processo de sonhar em meio a umas mudanças, nós temos que descansar no Senhor. Muitas vezes nós não entendemos o rumo que Deus tem para nós. Não entende. A gente tem que parar e orar e dizer: Senhor, o Senhor está comigo. O que Moisés falou lá no monte para Deus? Moisés, tu vai conduzir esse povo até a terra prometida. Ele falou: Senhor, o Senhor vai comigo? Porque se o Senhor não for comigo, eu não vou não. Então muitas vezes, meus queridos, pare e pergunte se o Senhor está contigo naquela caminhada, se Ele está contigo naquele trajeto. Porque se Ele estiver com você, nada, nem ninguém vai atrapalhar o teu caminho. Porque se alguém se opor, você vai pisar na cabeça e vai passar. Se for o mar, você vai se abrir, você vai atravessar. E se não se abrir, você vai caminhar sobre as águas. Mas Deus vai te entregar a sua vitória. Quem crê, recebe a Deus aí. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Anjo subia e descia. Por que eles subiam? Ele sobe para levar a sua oração, mas ele desce para entregar a sua bênção. Amém? Ele leva a sua oração e traz o teu pedido nas mãos para te entregar. Está demorando, meu apóstolo, mas vai chegar. Não desista, acredite, ele está chegando. Olhe e se espelhe em Daniel. Daniel se prostrou para orar um dia e jejuar, mas ele orou um dia, orou 5 dias, orou 10 dias, orou 15 dias, orou 20 dias e não chegava, mas ele não desistiu. No 21º dia, o anjo chega e fala assim: desde o primeiro dia, eu já recebi o comando de vir trazer a tua bênção, mas foi impedido no mundo das trevas. Tive que chamar o anjo Gabriel para me ajudar, mas cheguei aqui para te entregar a tua vitória. E depois de 21 dias, Daniel recebeu o que buscava de Deus. Isso são os perseverantes do Senhor. Deus homens e mulheres, Deus busca os perseverantes, aqueles que não desistem, aqueles que crê, aqueles que confiam no Senhor. Amém? E 4º ponto: creia na presença de Deus. Nunca desanime assim, pensa: eu estou sozinho nisso. Você pode estar caminhando na areia e ver só teu rastro. Você pensa que é teu, mas não é teu não. É de Deus, porque Ele está te carregando no colo. Amém? Ele não vai te deixar sozinho não. Eu estarei convosco até a consumação. Não é isso a oração que Ele deixou para nós? Você não vai estar sozinho não. Por isso você não pode abrir mão daquilo que Ele tem para você. Deus, Ele está perto. Foi o que Jacó entendeu. Muitas vezes nós não sabemos de nada, mas nós somos escolhidos por Deus e Ele está perto de nós. Olha o que fala o verso 13: eis que o Senhor estava em cima daquela escada e falou lá de cima: eu sou o Senhor, o teu Deus,
o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Jacó. Ele não tinha abandonado Jacó, pai de Isaac. Eu sou pai de Abraão, pai de Isaac. Então, meus filhos, por que nós deixamos a dúvida? A dúvida é o contrário da fé. Deus, ele não compactua com a tua dúvida. Quando você duvida do poder de Deus na tua vida, você perdeu a tua identidade de filho. Porque é fácil você estar por cima e glorificar o nome do Senhor. O que é mais difícil é estar sentado em cima do pó, cheio de doença, de lepra, se coçando com um caco de telha e dizendo assim: eu sei o Senhor, a minha vida é sua, o Senhor faz como o Senhor quiser, mas não deixarei de louvar e glorificar o Senhor. Isso aconteceu com Jó, dentro da cinza, com lepra, depois de perder tudo que perdeu, mas nunca deixou de louvar e glorificar o Senhor. Por isso que no verso 42, capítulo 42, verso 5, Deus aparece para ele e fala: Senhor, eu te conhecia por ouvir falar, mas agora meus olhos te vê. E Deus restituiu tudo o que Jó precisava. Talvez Deus está trabalhando com você, meu querido. Deus está preparando você para algo grande que Ele quer fazer na sua vida, mas você não está pronto para receber o que Deus tem para você. Se Ele te entregar agora, você vai jogar fora, você não vai administrar, você não tem capacidade. Então Ele está te preparando dentro da dificuldade. Ele preparou o povo no deserto para entrar na terra prometida, porque a terra prometida era bênção, e se aquele povo entrasse rápido, não ia valorizar. Então Deus está trabalhando com você, para que a hora que você seja abençoado, e você vai valorizar cada passo daquilo que você passou, você vai valorizar tudo que Deus fez para você. Então Deus permite isso. Outra coisa, Jacó tinha a família com muitos problemas, família problemática, e recebeu uma bênção. Você veja como Deus começou a endireitar a vida dele. Qual a família dele? Primeiro, era pai que amava mais o outro irmão, era mãe que chamou o filho e falou assim: se veste com roupa tal, coloca a roupa do teu irmão, colocou pelo na pessoa para se passar pelo irmão. E o próprio Jacó, que vendeu lentilha, que deu lentilha para comprar a primogenitura. Então a família dele era uma catástrofe. E Deus ali resolve até o problema da família dele. Olha que está no verso 14: e a tua semente será como a do pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti, olha bem a promessa, em ti, na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Por que Deus alinhou a família de Jacó? Porque é a tua célula principal. Se você não tiver comunhão na sua casa, se você não tiver uma casa organizada, se você não tiver uma casa alinhada nos princípios de Deus, a tua casa não está dentro do propósito daquilo que Deus vai fazer. A teu primeiro ministério, o teu primeiro projeto, a primeira coisa que Deus te pede é a tua família, a tua casa. Tem que estar com a tua família organizada, para que Deus possa abençoar você lá fora. Nós não podemos esperar que mediante uma família desorganizada, Deus vai me colocar no altar. Eu tenho que ter um testemunho de vida. Eu tenho que ser uma pessoa que não só falo, mas eu vivo aquilo que eu falo. Então Deus teve que alinhar a casa de Jacó. E eu quero dizer algo para você: se você está passando dificuldade, saúde, finanças, qualquer área da sua vida, examine como está a sua casa, examine como está a sua família, como está se comportando dentro do teu lar, o templo que Deus montou para você, que é a sua casa. Porque se você estiver quebrando o princípio, a tua casa não prospera, porque a tua casa está dividida, e casa dividida não prospera. Você quer ser um homem ou uma mulher abençoado, organiza a sua casa,
Faça da sua casa um pedacinho do céu. Faça da sua família a melhor família do mundo. E Deus, você vai ver o que Deus vai fazer lá fora. Você não vai ter, as 2 mãos vai ser pouco para você receber tanta bênção que Deus tem para você. Porque você vai agradar o coração do Pai. Porque a família é a primeira instituição divina criada do céu. A família é a menina dos olhos de Deus. Se eu não consigo organizar minha própria casa, como é que eu vou querer organizar qualquer coisa lá fora? Então não tenho êxito. E a pessoa que não cuidar da sua casa não vai ter êxito em lugar nenhum. Então Deus, Ele começa alinhando a casa de Jacó. Você e a tua semente vão ser abençoados e vão abençoar a sua família da terra. Ele quer dizer assim, ó, vocês, eu vou transformar a tua casa, eu vou transformar a tua família para que você transforme a tua família. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. E ainda diz mais, Ele fala assim: em todos os lugares que você for, a bênção vos acompanhará. Olha o que diz lá no verso 15. Vamos em frente. E eis que estou contigo. Olha a promessa. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que foste, e te farei tornar a essa terra, porque te não deixarei até que haja feito o que tenho dito. Deus organizou a família dele e falou que onde que ele fosse seria abençoado, e ainda deu uma promessa: eu não te abandonarei, eu estarei contigo. Amém? Eu quero dizer para você nessa noite, que essa palavra entre no seu coração. Se você estiver alinhado com as coisas de Deus, se você voltar teu coração para Deus, a tua casa para Deus, Deus vai se voltar para você. Deus vai mudar a tua situação. Deus vai mudar, vai arrancar aqueles empecilhos, aquela dificuldade, aquela luta. Talvez tirar a enfermidade da sua casa, vai tirar a escassez da sua casa. Ele vai trazer a bonança para a sua casa, porque Ele só espera um passo nosso para que nós possamos receber 10 passos dEle. Ele está pronto para te abençoar. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo também, examine como é que está a sua casa. Leve a sua casa na presença de Deus, que Deus vai mudar a sua situação e vai mudar o que está acontecendo. Amado, muitas vezes nós não percebemos, muitas vezes nós endurecemos o coração, muitas vezes nós nos fechamos e não entendemos que Deus está naquela situação. Nós às vezes somos tão duros de coração que nós não paramos para ver que não é o maligno que está fazendo aquele negócio. Nós não entendemos que Deus, Ele está nos lapidando para coisas maiores. Ele precisa. O oleiro começou, a vez de ele consertar aquele vaso, ele quebrou todinho e fez novo. Talvez Deus está quebrando algo na sua vida para fazer tudo novo. Deus tem que mudar o que está acontecendo na tua vida para restaurar você de uma forma que venha agradar as coisas que Ele quer fazer em você. Então Deus vai trabalhar em você. Enquanto você não entender que Deus está contigo, que Deus vai fazer, você não vai receber de Deus. Então Ele fala que se nós não entendermos e não percebermos que Ele está conosco, olha no verso 16: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Muitas vezes você achou que estava sozinho, mas Deus estava contigo. Você não sabia, mas Deus estava lá. Está vendo aquela luta que você estava passando? Você achava que você estava sozinho, mas quer dizer, Deus estava lá. Deus estava contigo. Deus estava junto. Um dos menores versículos da Bíblia é lá no livro de João 11:35, que fala: Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Porque Jesus viu Marta e Maria chorando pelo amigo que morreu, pelo irmão que morreu, e o irmão delas era amigo. E a Bíblia fala que Jesus chorou. Muitas vezes você acha que está sozinho, mas o Espírito Santo está intercedendo e está chorando por você. Ele está dizendo assim: filho, eu estou aqui, você não vai conseguir levar sozinho, chega para mim, eu quero te ajudar. No deserto, num lugar difícil, com a cabeça numa pedra, ali ele recebeu
a bênção dele. Talvez nós achamos que se nós formos numa igreja grande, um grande homem de Deus que está em todas as mídias, em todo trabalho de televisão, em tudo quanto esse cara famoso, aí eu vou lá porque lá vou receber a minha bênção. Jacó estava no deserto, com a cabeça sendo uma pedra. Uma vez um profeta ia amaldiçoar o povo de Israel, e a mulinha dele empacou, e ele começou a bater nessa mula, e a mula olha para trás e fala: meu Senhor, eu não sempre te atendi, eu não sempre fiz o que o Senhor mandou, por que o Senhor está me batendo agora? Olha ali na frente o anjo. E Deus abriu os olhos do profeta, tinha um anjo no caminho com a espada desembainhada, para matar o profeta, porque Deus não queria que o profeta fosse lá. Eu quero dizer para você, não procure luxúria, não procure lugares. Deus quer falar com você nos lugares mais simples. Aonde Deus vai falar com você, talvez não seja num templo como esse ou num templo maior, é dentro do seu quarto, dentro da sua intimidade com Deus, onde estava você e Deus, ali Deus vai se manifestar e vai falar contigo. Não precisamos procurar lugar. Deus, Ele quer, Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. O dia que perguntaram, aquela mulher perguntou para Jesus, falou: Jesus, os judeus dizem que nós temos que ir em Israel, temos que ir lá em Jerusalém, mas os nossos pai, aqueles que nós podemos ir no monte, aonde que nós vamos te adorar? E Jesus falou assim: nem em Israel, nem em Jerusalém e nem no monte, porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. João 4, 23. Se quiser colocar lá, as pessoas vão ver. Então, Deus procura esses adoradores. Deus quer o teu coração. Por isso que Ele fala em provérbio, fala: filho meu, dá-me teu coração. Por que Ele quer o coração? Porque é o primeiro órgão que é gerado do ser humano, e Deus quer a nossa premissa. O nosso primeiro tem que ser para Deus, porque Ele tem que ser o primeiro nas nossas vidas. Amém, igreja? Então, naquele lugar ele foi abençoado, no lugar que já chamava-se de luz. Olha o verso 17: e temeu e disse: quão terrível é esse lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta do céu. Você sabia que a porta do céu é onde você se conecta com Deus? A porta do céu não tem nada a ver com local, com endereço. A porta do céu tem você com Deus. Nós entramos no templo como aqui, viemos adorar a Deus como aqui, porque Deus deixou uma maneira para nós, como família do céu, congregarmos junto e nos relacionarmos como família, como corpo de Cristo. Mas Deus não está procurando lugar para te abençoar, não. Eu quero dizer que essa semana tu vai ser surpreendido. Essa semana Deus vai te alcançar num lugar improvável, e Deus vai te abençoar. Deus vai trazer uma coisa que você vai olhar e vai dizer: se só Deus para fazer na minha vida. Deus vai te revelar algo que você nunca achou que ia acontecer, mas Deus vai se revelar na sua vida, e Ele vai materializar isso. Você vai trazer a existência, e você vai dizer: esse é o Deus que eu sirvo, esse é o meu Deus, e é nele que eu creio, e é nele que eu busco, porque só Ele pode fazer as maravilhas que eu preciso aqui na terra. E eu quero dizer, Ele nunca te deixou, Ele nunca te abandonou, mas Ele vai estar contigo até a consumação do século. Amém? Para aplaudir a Jesus, aleluia.